Olá, eu sou a Anabela do Senhor do Dinheiro e neste vídeo eu vou te ensinar como eu acompanho a minha carteira de investimentos, que, como alguns que me acompanham já há mais tempo sabem, é uma carteira bem diversificada, tanto no Brasil como no exterior. Então, vem comigo! Bom, hoje eu vou te ensinar como é que eu acompanho a minha carteira de investimentos. Quem é mais próximo de mim sabe que eu tenho uma carteira bem diversificada, tanto no Brasil como no exterior, e as pessoas sempre me perguntaram como é que eu conseguia acompanhar todos os meus investimentos e ter sempre tudo controlado. Eu vou te ensinar tudinho, mas antes eu peço, se inscreve aí no canal e no final, se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou responder a tudo. Bom, primeiro eu vou começar por explicar como é que é a minha carteira. Eu tenho ativos no exterior, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que são stocks, ou seja, ações de tanto nos Estados Unidos como na Europa, e REITs, que correspondem aos nossos fundos imobiliários, ou seja, é uma empresa que compra imóveis e esses imóveis depois são alugados e geram um aluguel. Então, eu tenho esse tipo de ativos que estão tanto nos Estados Unidos como na Europa, já falei. Bom, e no Brasil, que tipo de ativos é que eu tenho? Eu tenho fundos imobiliários, que vocês já sabem, é um ativo que eu tenho uma paixão muito grande. Eu tenho fundos de infraestrutura, que também é outro ativo que eu gosto bastante. Tenho um percentual baixo de ações no Brasil e tenho também renda fixa, tanto Tesouro Direto como crédito privado, ok? E como vocês já podem imaginar, é uma carteira extensa em número de ativos. E porquê que ela é extensa em número de ativos? É extensa porque eu defini os meus percentuais dessa forma. Eu tenho cada ativo ou cada conjunto de ativos com um determinado objetivo e como eu preciso de ter vários objetivos, eu preciso de ter vários ativos que atendam os meus objetivos. Por exemplo, nos ativos do exterior, eu invisto no exterior porque eu preciso de ter dinheiro no exterior, eu preciso de ter uma renda tanto em dólar como em euro para pagar despesas. Quando vou, por exemplo, tanto viajar para a Europa como para os Estados Unidos, eu quero ter essa renda. Para mim, esse é o objetivo de investir no exterior. Então, eu tenho uma carteira em cada uma das moedas. Para mim não é proteção, para mim não é porque eu quero ir viver para fora, mas para mim é para ter renda nessas duas moedas. E já vamos entrar aqui num tema um pouquinho polémico, que é porque é que algumas pessoas investem no exterior. Algumas investem porque querem ter rendas em outras moedas, está certo. Outras investem porque querem ter proteção de outras moedas, também está certo. Mas tem um grupo muito grande que investe porque é modinha, porque cada vez tem mais influenciadores a dizer precisa de investir no exterior. E eu queria lhe dar a minha opinião. Na minha opinião, não, ninguém precisa de investir no exterior. Pode ser uma boa ter uma moeda forte na sua carteira? Sim, pode ser uma boa, mas você precisa de medir qual é que é o tamanho da sua carteira e qual é o percentual que vai dar ali alguma segurança e moeda forte. Para alguns percentuais que eu vejo aí correntemente, na minha opinião, não faz muito sentido. Então, antes de investir no exterior, entenda quanto é que você ganha de rentabilidade de investir no exterior, quanto é que você paga de taxas de impostos, como é que você declara, como é que você estuda, está preparado para ir estudar mesmo e acompanhar os ativos em outras línguas, meça isso bem antes de sair aí e investir no exterior, ok? No Brasil, eu tenho renda fixa que está toda distribuída para as minhas metas. Uma meta daqui a um ano, por exemplo, que eu estou juntando dinheiro para uma viagem, está numa renda fixa para daqui a um ano. Depois eu tenho a minha reserva de emergência em Selic. Depois eu tenho outras metas, outros objetivos e eles estão distribuídos em vários ativos de renda fixa. E depois
depois eu tenho um grupo grande de ativos que são os fundos imobiliários e os fundos de infraestrutura e participação que me dão renda mensal e com essa renda eu preciso para pagar as minhas contas, visto que eu já atingi a liberdade financeira e já são os meus investimentos que pagam as contas. Desses ativos todos, o que é que eu apenas preciso de acompanhar? Eu preciso de acompanhar a renda variável no Brasil, ações, fundos imobiliários, fundos de infraestrutura e a renda variável que está no exterior, ou seja, também as ações lá fora e os REITs, ok? E agora vamos à parte central, como é que eu acompanho? Eu já falei que as pessoas se surpreendem por eu ter tempo, também já dei aqui um mini puxão de orelhas que eu acho que nós temos sempre tempo para aquilo que é prioritário para nós. Então, torne o ganhar dinheiro e acompanhar o dinheiro que você trabalhou tanto para conseguir como prioritário na sua vida. O primeiro conselho que eu lhe dou é crie um ambiente e uma rotina. Porque quando você cria um ambiente próprio, que não tenha distrações, que você se isola, ou num quarto, ou no escritório, ou vá para um café, se gosta de trabalhar em café com o seu computador. Portanto, crie um ambiente que não tenha interrupções. E crie uma rotina. Por exemplo, a minha rotina é todo domingo, depois de eu ir fazer a minha corrida, tomar banho, faço o meu café e aquele tempo, enquanto bebo café, é para os meus estudos. Porquê? Porque eu já testei, e eu testei inclusive enquanto ainda trabalhava, e eu sabia que aquele domingo de manhã era aquele tempo que tinha menos imprevistos. Eu imagino que eu marcava para quarta-feira à noite para acompanhar os meus investimentos. Podia ter dias que eu tinha reuniões até mais tarde. Então esta quarta eu não consegui, fica para outra. Então eu criei um dia e uma rotina que fosse mais inerte a imprevistos. Para mim, esse é o ambiente e a rotina que funcionam. E depois, como eu já falei, de prioridades. Então, se eu tenho um convite para domingo de manhã, normalmente o churrasco que começa logo às 11 horas, eu aviso sempre que vou chegar mais tarde porque eu tenho um compromisso. E tenho um compromisso, sim, com o meu dinheiro, com o dinheiro que eu lutei muito para conquistar. Então, como é que eu faço o acompanhamento? Bom, as ações do Brasil e os REITs, eu tenho REITs tanto nos Estados Unidos como na Europa, e as ações das empresas, tanto americanas como na Europa, eles têm relatórios trimestrais. E, felizmente, que não saem todos no mesmo trimestre. Então, eu já tenho numa planilha mais ou menos qual é o trimestre e eu acompanho esses relatórios que saem. Eu entro no site de cada um, já sei mais ou menos que esse é o trimestre daquele grupo, tenho lá dividido numa planilha, eu entro no site de cada um e normalmente eu reservo o último domingo do mês para olhar os trimestrais. Todo domingo, todo mês tem algum ativo que saiu o trimestral e eu acompanho. Como é que eu ler o relatório? Bom, é literalmente ler o relatório e entender, que é o que mais importa, como é que estão os lucros no caso de empresas. Então eu tiro umas notas, os lucros estão crescendo, cuidado com as dívidas. Não, é uma leitura muito rápida. Depois, no caso dos imóveis, eu gosto de ver se estão aumentando, comprando mais imóveis ou se nem por isso. E se estão com dificuldades, como é que está o mercado imobiliário daquela região. Então, tudo isso vai no próprio relatório. Então, eu foco no lucro, eu foco basicamente de como é que está o mercado,
seja o mercado daquele produto, ou seja o mercado imobiliário, e é só isso que me importa. Não me importa muito algumas ações que a empresa possa fazer, algumas até próprias de marketing, me importa sim uma leitura muito rápida do lucro e de como está o mercado. E a maioria dos meus ativos sai de facto trimestralmente, ok? Depois, mensalmente, saem os relatórios dos fundos imobiliários e dos fundos de infraestrutura. Então, felizmente também que não saem todos na mesma semana, então naquele horário, naquele domingo, eu vou ver o que é que saiu da minha carteira, o que é que saiu naquele domingo e eu leio o relatório. E é a mesma situação, eu vou entender como é que está a correr os negócios imobiliários, se os inquilinos estão pagando, se estão felizes, se não estão felizes, se estamos com dívida, se o que é que o gestor está a comunicar comigo. E é só isso que me importa. Eu gosto do mercado imobiliário, então eu gosto de ver lá as fotografias dos imóveis. Pode demorar um pouquinho mais de tempo. Mas quem não gosta, então leia as palavras do gestor, que é como é que está a correr até a negociação com os inquilinos, como é que está o mercado, aquele mercado, daquele nicho, ou de galpão, ou de laje, naquele momento, e como é que está naquela região. E eu tiro umas notas e aponto, coloco no meu caderno, e é só sobre isso que eu faço. No outro domingo, vejo se saiu mais algum conjunto de relatórios dos meus fundos imobiliários ou dos meus fundos de infraestrutura e volto a ler todos. E não se preocupem, porque mesmo com uma carteira muito, muito, muito extensa como a minha, na maioria das vezes, de um mês para o outro, há poucas alterações. Vocês batem o olho, vocês veem os gráficos, continua a dar lucro, está tudo certinho. Não precisa de ler de A a Z, mas você precisa de entender qual é a grande mensagem que aquele relatório lhe traz. Nem que a grande mensagem seja, olha, está tudo ok, estamos recebendo aluguel, estamos pagando aos nossos cotistas, tá? Relatório bom é aquele relatório chato, que não tem grandes problemas com inquilinos, que a única coisa que acontece de boa é comprarem mais imóveis para ter mais inquilinos, para eu receber mais dinheiro. Depois, semanalmente, eu também faço uma outra coisa, que é, eu leio o relatório de uma casa de research de muita confiança, para mim um dos melhores analistas do Brasil, e eu leio até para ter o prazer de ver se a pessoa que eu considero o melhor se teve a mesma opinião do que eu dos relatórios que saíram dessa semana. É muito bom porque é como se eu pudesse discutir, debater com uma pessoa, só que eu já li os meus relatórios e agora vou ver a opinião de outra pessoa que eu confio muito e que para mim é um dos melhores do Brasil. A leitura do relatório é muito simples, é muito rápida, porque o analista em questão coloca as coisas que qualquer pessoa consegue entender, não utiliza palavras nas expressões muito complicadas, quando precisa de entrar num detalhe, explica aquilo tudo que uma criança de 5 anos consegue entender, e eu gosto muito de acompanhar para ter ideia, até se as minhas interpretações são válidas. E aí as pessoas perguntam, e Anabela, os factos relevantes que saem durante a semana, que vão saindo, você costuma acompanhar? E a resposta é não. Raramente um facto relevante vai impactar a minha vida ao ponto de eu precisar de perder tempo para ir ler. Então, ou vem depois no relatório, ou depois eu saio no relatório da casa de research, mas eu de facto não pego tempo a pegar nos factos relevantes. Saiu mais um inquilino, beleza, ele há de voltar outro. Estamos com um processo deste inquilino para devolver um dinheiro, beleza, tem um gestor que eu pago para resolver, não vai impactar na minha decisão. Alugamos mais um imóvel, beleza, eu vou saber isso depois no relatório quando vir
a taxa de ocupação. Então, eu, de facto, não perco tempo a ler os factos relevantes. Eu trago essa experiência dos REITs, eu já invisto há algum tempo em REITs na Europa e nos Estados Unidos, e, de facto, se vocês forem ver, há poucos factos relevantes. Como o património deles, como eles têm tantos imóveis, não soltam assim um imóvel para dizer, olha, compramos mais um galpão. Já você acaba por ver lá no final do mês no relatório, ok? Então, eu realmente, no início, quando eu comecei a investir, me sentia mais insegura, eu lia todos os factos relevantes da semana, mas atualmente eu não vejo nenhum facto relevante que vai impactar na minha decisão. Porquê? Porque eu também já decidi que na gestão da minha carteira eu não tomo decisões a quente. Então, se o inquilino saiu e o imóvel vai ficar todo vago, dificilmente terá um impacto na minha carteira, porque eu não tenho fundos de um imóvel, um inquilino, então não vai ter ali. Sai um inquilino que ocupa 2%, 1% daquele fundo, o impacto na minha carteira é zero. Então eu não invisto tempo a ler factos relevantes. Depois, outro acompanhamento que eu faço quase diariamente, que não é obrigatório, mas que eu curto muito fazer, me motiva muito, é quando saem os dividendos, eu gosto de colocar na minha planilha, mas é mais motivacional. Claro que a maioria das pessoas não faz isso, não precisa de fazer isso, mas eu gosto de o fazer, e como eu tenho uma carteira extensa, tem ali uma grande maioria que sai no último dia útil do mês, mas depois outros que saem no quarto dia útil do mês, outros o quinto, sétimo, décimo. Então, quase todo dia eu tenho algum fundo ou algum fundo de infraestrutura para colocar rendimento na minha planilha. Agora, como eu falei, é motivacional, não é uma exigência de acompanhamento. Eu gosto de fazer gráficos, eu gosto de colocar lá o dinheiro que eu vou ganhar no mês seguinte, não tem nada a ver com um acompanhamento obrigatório. E quanto tempo é que isto me demora toda a semana? E reparem, eu estou a falar já das semanas em que algumas semanas eu de facto tenho que ler relatórios trimestrais. Lembrem-se que alguns ativos saem trimestralmente, outros saem mensalmente. E como não saem todos na mesma altura, eu todo domingo tenho algo para ler. Bom, dura de 40 minutos ao máximo 2 horas. E no máximo de 2 horas é ou quando sai muitos relatórios trimestrais, ou quando sai, tem alguma situação mais complicada que eu preciso de entender com mais detalhe, ou eu quero entender com mais detalhe, e aí eu preciso fazer uns cálculos e pode demorar um pouquinho mais. Mas de 40 minutos a 2 horas que eu gasto todo domingo e que acompanho a minha carteira, lendo os relatórios trimestrais dos ações, tanto no Brasil como no exterior, e dos REITs, e lendo os relatórios mensais, todo mês, e lendo um relatório da Casa de Research apenas para debater essas ideias, para eu ver se alguém pensou da mesma forma do que eu. Ah, Anabela, mas eu não quero gastar esse tempo. Bom, beleza. Então você tem 3 possibilidades. Na verdade, tem 4 possibilidades se você não quer gastar esse tempo semanalmente. A primeira é contrata uma casa de research boa, independente, que não esteja associada a casas que também fazem gestão de fundos. Então, você contrata uma boa casa de research independente e essa pessoa lhe dá já o resuminho. E aí encurta isso para 15 a 20 minutos. Anabela, mas você lê relatórios e relatório da casa de research? Sim, é um plus que eu quero fazer no meu acompanhamento. Se de facto eu de todo não gostasse deste assunto, eu só iria ler o relatório da casa de research. Agora tenham cuidado, escolham uma que seja independente.
Segundo, você contrata uma mentoria, alguém que uma vez por mês, durante 1 hora, lhe explique tudo o que aconteceu nos seus fundos e até lhe pode dar alguma sugestão. É a segunda possibilidade. Terceiro, você tem uma carteira mais enxuta. Reparem que eu comecei por vos dizer que a minha carteira era muito extensa, muito diversificada. Eu tenho ativos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tenho várias classes de ativos, então é normal que eu demore um pouquinho mais. Se você até quer acompanhar, mas não tem ou não quer investir tanto tempo, então tenha, claro, uma carteira mais enxuta, que é o que eu recomendo. Se você de todo não quer acompanhar e de todo não quer contratar uma casa de research, a 4 hipóteses é, então, não invista em renda variável. Invista em tesouro direto, invista em CDB, não invista em renda variável, porque você vai perder dinheiro em renda variável se você não fizer um mínimo de acompanhamento. Gestores que eram bons no passado, na minha opinião, hoje estão ruins. Empresas que eram boas no passado estão ruins. Peguem aí no exemplo, consultem na internet, tem imensos exemplos, tanto no Brasil como no mundo fora. Então, se você não quer acompanhar, não invista. Ir para os grupinhos, ir para os grupinhos, ir para os fóruns, ver como é que está ali a manada, para onde é que vai a manada, não é investir, é jogar dinheiro fora. Bom, Anabela, e quantas vezes você acompanha a rentabilidade da sua carteira? Bom, rentabilidade é algo que faz muito bem ao ego, mas que eu pessoalmente não valorizo muito. A minha carteira tem vários objetivos. Por exemplo, os ativos de renda fixa têm como objetivo algumas metas. Vou gastar dinheiro daqui a 6 meses, a 1 ano, a 2 anos. Depois eu tenho outros ativos que eu preciso de uma renda em outra moeda. Então, não necessariamente eu estou ali mais preocupada com a rentabilidade, estou preocupada com a renda e com a segurança. E outros sim, de construção de património, mas como eu já tenho um património que me permite viver de rendimentos, agora eu estou na fase de ter segurança. Então, rentabilidade é algo que faz-lhe muito bem ao ego, mas que na minha carteira diversificada não impacta nada. Por curiosidade, eu calculo a minha rentabilidade uma vez por ano. Normalmente, quando faço o imposto de renda, porque eu reuni todos os papéis, já estou aqui um bom par de horas debruçado, então eu calculo uma vez por ano. Eu tenho ativos que são a pimentinha na carteira, que é para aumentar ali um pouquinho a rentabilidade. Eu tenho ativos que é para me dar paz, para me dar renda, sem eu estar aqui com ansiedade. Não é para isso que é investir. E investir também não é uma competição de ego. Mas a tua carteira rende isto e a minha é aquilo. Bom, cada um rende o que cada um se sente confortável. Então, rentabilidade, quem calcula a rentabilidade, boa sorte. Tirando os gestores profissionais, eu não vejo interesse nenhum. O que interessa é que a minha carteira paga as minhas contas todos os meses e cumpre os meus objetivos que eu tracei para a outra parte da carteira. Bom, outra pergunta que também me fazem é: quando é que eu reavalio a minha carteira? Eu reavalio a minha carteira 2 vezes por ano. O que é reavaliar a carteira? É quando eu vendo alguns ativos que eu estou desagradada com o gestor, com as ações do gestor, e não é necessariamente com a performance do gestor. Por exemplo, eu tenho um ativo que está de fundo imobiliário que está com uma vacância muito alta, ou seja, tem imóveis, bastantes imóveis que estão vazios e, na minha opinião, continua sendo um dos melhores gestores do Brasil. Porquê? Porque ele comunica bem, alinhou as estratégias, comunicou as estratégias com cotistas, então eu sei que a carteira vai render um pouquinho menos agora para depois ter lá outros resultados no futuro. Então, não é por rentabilidade que eu reavalio a minha carteira. Também não é porque o inquilino saiu, porque eu tenho
Quando eu estou a falar em fundos de tijolos, e se você não sabe o que são fundos de tijolos, eu vou deixar aí um link embaixo para onde eu te ensinei o que são fundos imobiliários, como investir em fundos imobiliários. Mas se algum inquilino saiu, por exemplo, é um percentual muito baixo daquele fundo imobiliário e então um percentual ainda menor da minha carteira, porque eu não escolho fundos que estão concentrados num único imóvel e num único inquilino. Então, o que é que pode me fazer vender alguns ativos? Eu estou desagradada com o trabalho do gestor, não tem a ver com desempenho, ou aquele fundo imobiliário deixou de fazer sentido na minha carteira. Olha, esta pimentinha, este fundo mais arriscado que eu coloquei no passado, agora eu já não quero ter este risco, ou o próprio fundo seguiu um caminho daquele que eu achava que ele iria seguir. Ele tinha algum risco e depois passou a estar demasiado arriscado. Então, com calma, 2 vezes por ano, eu vendo os ativos que não fazem mais sentido para mim. E vendo sem dó. Eu não quero saber se estou no prejuízo ou se estou no lucro. Aqueles ativos, aqueles meus soldadinhos de fazer dinheiro, alguns deixaram de fazer sentido. E, na sequência, eles saem sem dó nem piedade, não volto a olhar para eles. Por outro lado, eu também posso incluir uns novos. Normalmente já estou ali a namorar, já estou a ler os relatórios deles e já estou com vontade de os colocar na minha carteira e 2 vezes por ano, então, eu faço a inclusão. E outra coisa que eu também faço na minha reavaliação de carteira, 2 vezes por ano, é reavaliar os objetivos e reavaliar os percentuais. Será que eu agora quero diminuir um pouquinho de fundo imobiliário e aumentar no ativo? Será que eu quero ter um pouquinho mais de renda fixa porque eu vou precisar de mais dinheiro daqui a 6, 12 ou 24 meses? Então, eu também reavalio os percentuais. E, para terminar, eu queria deixar aqui alguns alertas na sua carteira. O primeiro eu já falei. Se você não tem tempo, ou não tem gosto, ou não quer acompanhar a renda variável, já lhe disse quais são as 4 hipóteses. Ou você não entra, ou você entra acompanhado, seja através de uma casa de research independente, seja através de uma mentoria, ou você tem uma carteira mais enxuta. Mas a partir do momento em que você compra um ativo de renda variável, é como ter um filho. Você tem um compromisso ali, que neste caso é bem mais simples até do que ter um filho, porque você tem o tempo e os dias que você definir. Para mim funciona bem o domingo de manhã. Eu conheço um outro investidor que gosta de fazer apenas uma vez por mês. E aí tira uma tarde inteira, uma vez por mês, e faz todo o acompanhamento do que aconteceu naquele mês. São estratégias, ok? Defina a sua estratégia. O que não vale é ter ativos de renda variável sem acompanhar. O outro alerta que eu lhe queria dar em relação à sua carteira é que você não precisa de ter todos os ativos. Não é porque agora é modinha investir no exterior, não é porque agora é modinha ter criptomoeda, não é porque agora é modinha, como já foi os fundos imobiliários, que você precisa de ter todos esses ativos no exterior. Você precisa de ter os ativos que estão ajustados às suas metas, aos seus objetivos, à sua vida e ao seu tempo, aos seus gostos, ok? Então, tenha cuidado, não caia na loucura de achar que precisa de ter todos os ativos. Tem ativos que eu não tenho, tem ativos que eu não gosto, ok? Depois, e na sequência deste que eu acabei de falar, não entre em modinhas sem saber fazer o feijão com o arroz. Se você não sabe olhar para um relatório do fundo imobiliário e entender se está no lucro ou está no prejuízo, faz pouco sentido entrar em outras modinhas. Cuidado, você precisa de entender que criptomoeda não é necessariamente um investimento, é uma especulação que pode ou não proteger a carteira.
Cuidado, por exemplo, agora com uma modinha que anda aqui, pelo menos na minha região, dos créditos de carbono. A maioria das pessoas nem sabe o que é carbono, nem tampouco sabe o que são créditos. Mas eu estou vendo aí muita gente à minha volta a investir em créditos de carbono. É bom ou é mau? Não sei, mas você precisa de estudar. E a maioria das pessoas que eu conheço que fez esse tipo de investimento, quando eu lhe faço 3 ou 4 perguntas, não sabem responder a nenhuma. Então, foque primeiro no feijão com arroz antes de ir para outras coisas. Cuidado com essa modinha aí agora também que anda, que essa não é modinha, é um roubo que são os robôs. Cara, não tem robôs para lhe gerar ali negócios na bolsa. Não existe isso tudo é roubo, é pirâmide, chame-lhe o que quiser. E cuidado também com um outro tipo de modinha, não é de agora, essa já foi do passado, que são as pequenas empresas que podem crescer muito e dar dinheiro. Imagina uma pequena empresa que está na bolsa e que pode virar uma empresa muito grande e naturalmente a sua ação vai valorizar, ou uma empresa que está ali quase a morrer, dando prejuízo há muito tempo, que está numa recuperação judicial e que as pessoas compram muito baratinho, porque agora é que ela vai virar e pode dar dinheiro. O conceito é esse. Realmente, empresas pequenas podem crescer, empresas que estão a morrer podem morrer ou sobreviver, e se sobreviverem vão dar muito dinheiro, mas a maioria dos investidores não tem conhecimento para avaliar nem se uma pequena empresa vai virar boa, nem se uma empresa que está a morrer vai sobreviver. Não sabe fazer o feijão com arroz, não sabe olhar para um relatório de fundo imobiliário, que é a coisa mais simples do mundo, mas quer fazer aquelas apostas, porque são verdadeiramente apostas, e aí vira torcida de investimentos. Vai empresa, vai, agora é que vai, agora muda o presidente. Gente, faça o seu arroz com feijão bem feito. Primeiro a renda fixa, depois se quiser entrar na renda variável, comece com os fundos imobiliários, que é mais fácil, depois as ações, se quiser seguir essa escadinha. Finalmente, uma coisa que eu também já falei aqui, se afasta dos grupos ou dos fóruns. Se afastar dos grupos ou dos fóruns é se afastar da manada. E se afastar da manada nos investimentos é bom, porque a maioria das pessoas que estão nos grupos e nos fóruns perdem dinheiro. Okay? O bom investidor, o investidor silencioso, aquele investidor que acompanha a sua carteira, às vezes tem, como eu tenho, um grupo de amigos investidores realmente a sério, que também estudam, trocam as ideias, se incentivam uns aos outros, mas não tem nada a ver com essa loucura do grupo ou dos fóruns, que as pessoas estão ali catando diquinho. Eu tenho um amigo que é médico e é investidora e ele diz que esses grupos e fóruns corresponde a um bando de gente que nunca estudou medicina discutindo qual é o melhor remédio para a dor de cabeça. Quem está nos grupos e nos fóruns normalmente não estuda, não acompanha e estão ali discutindo qual é o melhor remédio para a dor de cabeça. A sua dor de cabeça pode ter uma causa diferente da minha. Então, ir para os fóruns perguntar o que é que vocês tomam para a dor da cabeça pode realmente piorar. A outra alerta que eu lhe deixo aqui é que cada ativo deve ter um objetivo e você deve estar ciente dos seus objetivos. Se o seu objetivo é ter renda, qual é o objetivo? Qual é o ativo que é melhor para renda? Se o meu objetivo é para a aposentadoria, qual é o melhor ativo? Eu vou-te deixar aí embaixo um vídeo onde eu te digo para cada tipo de objetivo que tipo de ativo é melhor. E finalmente, o meu último conselho é diversifica. Diversifica, porque nem sempre ter um acompanhamento não é o mesmo que ter controle da situação. Você pode ter o melhor acompanhamento do mundo e não tem controle da situação. Por exemplo, quando aconteceu a pandemia, eu tinha uma carteira super diversificada, super bem acompanhada, mas eu não tive o controle da situação. Os escritórios, as pessoas que trabalhavam nos escritórios foram para casa, os shoppings fecharam e, felizmente, que eu tinha uma boa parte da carteira que estava em galpão, que continuou a funcionar e continuou pagando rendimentos. Então, diversifica. Ter acompanhamento não é o mesmo que ter controle da situação. Você não tem controle da situação em nenhum ativo que você invista.
Espero que tenha gostado desta aula. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder e ler e nos vemos na próxima aula.